Não estamos aqui, não é qualquer pessoa que nós estamos falando. Nós estamos falando com a noiva, né? É a noiva do Cordeiro. Então, todos vocês são noiva do Cordeiro. Então, isso é muito importante e especial. Aleluia. Né? Isso tudo eu prezo muito e observo muito, né? Quando se reúne lá em casa, também não é qualquer pessoa que se reúne lá em casa, é a noiva, né? E a noiva merece ser servida, a noiva se dá o melhor para ela, né? Então, isso, para mim, é honra quando a noiva chega lá em casa, né? De todos os lados, de todos os cantos. Isso alegra a minha vida, alegra o meu coração. Aleluia. Então, hoje eu vou ministrar a vocês, falar alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Também não criem expectativas, porque da Irmã Rose nada tenho. Pesquisei essa palavra, porque veio ao meu coração, então muita coisa eu copiei, né? Mas algumas coisas realmente o Espírito ministrou ao meu coração. Que está vou começar no Evangelho de João, primeiro, número 1, Evangelho de João. Aleluia. Que diz assim, que tem um título, a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Esse versículo 13, quando eu li, ele pulou dentro de mim. Sabe a palavra encarnada? A palavra, ela tem que encarnar dentro de nós. Já aconteceu isso com os irmãos? Quando tu lê alguma coisa e ela pula dentro de ti, esse versículo pulou. Os que eu não entendia ele. Tu vê como é importante a gente ler, reler, porque tem momentos que a palavra a gente só lê, mas tem momentos que ela encarna em nós. E ela tem que ser encarnada, porque o Verbo encarnou. Né? O Verbo era Deus, ela tem que ser encarnada dentro de nós para que nós possamos vivê-la. A gente só vai poder viver a palavra se ela estiver dentro de nós. Então, entrou dentro de mim assim, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, eu entendi aqui que o nosso nascimento é o mesmo nascimento com Cristo. Que aqui não determina, os quais não nasceram do sangue, não determina, né, o sangue, Deus usou os nossos pais, mas não foi o sangue dele, dos nossos pais, que determinaram o nosso nascimento. Não foi a vontade da carne deles que determinou o nosso nascimento. E nem a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Então, nós nascemos pela vontade de Deus. Entende, irmãos? Isso aqui foi glorioso para mim entender isso. Então, o mesmo nascimento de Cristo é o mesmo nosso, porque ele nasceu do Espírito e nós estamos aqui também, no mesmo Espírito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, também tem no Salmo 119, não precisa abrir, na nova versão traduzida, que diz assim: a própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. E toda a criação é fruto da sua palavra,
Porque toda a criação é fruto da palavra, não é verdade? Haja luz e houve luz. Haja árvores frutíferas, haja isso. E o homem foi feito de algo que Deus criou do pó da terra. Aleluia. Então, nós somos frutos de uma palavra. Então, olha, os quais, vou repetir aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui estão, mas de Deus. Esse versículo a gente pode entender também que os eleitos estão aqui, os filhos do reino estão nesse versículo, a nação santa está nesse versículo, todo o reino de Deus está nesse versículo, né? Porque nós nascemos nesse versículo. E olha aí a nossa essência espiritual. Nós nascemos através do Filho em aceitá-lo. Eu quero falar hoje, na verdade, a respeito de uma palavra, essência. Aleluia. A essência é muito importante. Então, eu vou colocar para vocês o que é essência, né? Uma palavra que quase não se prega, quase não se fala disso, mas ela é muito importante. O que é a essência? É aquilo que somos quando tudo ou mais é retirado de nós. É a nossa identidade. Aleluia. O que sobra de nós, se tirarmos tudo? Tem que sobrar alguma coisa, essa é a nossa essência. Tem que sobrar a essência. Então é aquilo que nos define e nos distingue quem somos. Aleluia. A essência, ela distingue quem somos. Daí tem muitos exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui de Jó. Né? Quantas coisas que Jó passou, tiraram tudo de Jó, tirou a família do Jó, tirou tudo dele e encheu de chagas ainda que ele coçava com um caco de telha. E ele dizia o quê? E o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Tiraram tudo de mim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No tempo da igreja antiga, nós somos a igreja moderna. Né? A igreja antiga, ela tinha muito essa essência. Ela era morta com os leões. Ela passou coisas terríveis, mas eles morriam e falavam, e não murmuravam, morriam porque tinham a essência e sabiam aonde eles iam chegar. Aleluia. Pode matar o corpo, mas eu sei que num instante eu estarei ali. A minha essência é essa, eu sou forte, eu não vou negar Cristo, eu sou forte. Aleluia. Ainda que me tire tudo, né? Meus bens, aluguel, eu só tenho dívidas. Hoje eu sou velha, mas não importa. Não importa a minha velhice, não importa quantos anos eu tenho, não importa ser jovem, meia idade ou velho. Importa que tu mantenha a tua essência. Tu tens que manter a tua essência, porque tu não sabes a qual momento o Senhor vai te chamar, né? Aleluia. Aquele versículo que diz, que tenho louco, vou pedir a tua alma hoje. O que tu tens preparado? Não é verdade? Então nós temos que ter a nossa essência em Cristo. Aleluia. E qual é a nossa essência? É tudo que é inseparável, é algo que não dá para separar. A nossa essência. Da nossa identidade, é a nossa identidade. Que nos mantém fortes e garante nossa integridade, mesmo em tempos de mudança. Né? Estamos aqui louvando a Deus, está tudo muito bem, mas com certeza haverá tempos de mudança, mas isso não vai impedir. Né? Nós não vamos perder a nossa essência pelos tempos que virão. Então a essência é o que você mais preza como ser. É o teu ser, é aquilo que tu mais preza dentro de ti. É o que você acredita que é valioso entre uma construção para você e para os outros. Né? O que você tem mais de valor, você vai querer dar para os outros também. Você vai querer dividir com os outros. Então, como eu vou descobrir a minha essência? Né? Para os jovens, a gente desenvolve uma jornada de autoconhecimento de você mesmo. Né? Eu estou falando essa palavra porque eu preciso dela. Eu estou no processo de desconstrução. Eu estou com bastante idade, mas eu estou desconstruindo muitas coisas de homens que colocaram dentro de mim. Eu estou voltando
a minha verdadeira essência. Então, o Senhor ensina, é uma caminhada que o Senhor ensina. O processo, todos têm um processo de entendimento, mas o Senhor nos ensina, o Espírito Santo não nos deixa os homens nos enganar. Ele não nos deixa. Então, tire um tempo, os jovens, todos nós, e eu tiro esse tempo agora, e vou refletir. Hoje, sobre meus valores, se eu tenho amor, se eu tenho justiça, se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou humilde, se eu tenho humildade. Então, eu tenho que refletir, tenho que tirar um tempo para isso, sobre que habilidades eu tenho, que habilidades o próprio Deus colocou dentro de mim, profissionalmente, que habilidade profissional eu tenho, de fazer amigos, de conversar, de fazer uma faculdade, de ser uma médica, de ser uma advogada, ou de trabalhar com crianças. Eu já trabalho com crianças, ainda trabalho com crianças. Eu espero, eu digo, Deus, será que tu vai me colocar lá trabalhar com crianças no reino, Senhor? Glória a Deus. Mas vai ser outras crianças, outras. Glória a Deus, Crianças totalmente diferentes. E também as suas aspirações, os sonhos de vocês, jovens. Quais são os sonhos de vocês? Sonhos espirituais e materiais também aqui, Que sonhos vocês têm? Que sonhos que vocês têm para Deus? Então, existe e está dentro de nós uma essência que nos faz viver aqui nessa terra. Que nos faz adorar e entregar nossos melhores dias a Jesus. Se assim nós quisermos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. E para ele que nós nascemos. Nós nascemos para ele. Então, pergunta a você mesmo. O que te faz feliz? Hoje falamos, todos falaram de felicidade, começou o culto com felicidade. O que te faz feliz? O que te faz feliz? O que te dá um senso de propósito? O que você considera mais importante na tua vida? Então você vai saber se Deus está entrando nas suas aspirações. Você tem que tirar esse tempo e tem que meditar sobre o teu propósito aqui na Terra, porque ninguém nasceu em vão, Ninguém nasceu do nada, ninguém nasceu para nada. Para alguma coisa você nasceu. Aleluia. Quando nascemos, trazemos conosco nossa essência. Enquanto que, olha, isso é importante, nós trazemos nossa essência, enquanto que a personalidade vamos adquirindo ao decorrer de nossos dias aqui na Terra. Assim nós podemos dizer que a essência somos nós, enquanto que a personalidade é uma vestimenta sobre esta essência. Então tem gente que diz, não vou fazer isso porque a minha personalidade não permite, ou que eu não sei fazer, ou coloca um monte de obstáculos, não é? Mas a personalidade é só uma roupa, só uma roupagem. Mas a essência está lá dentro. Aleluia. Então, veja bem, personalidade não é essência, mas só uma vestimenta. Não pare na sua personalidade. Não pare no seu temperamento. Às vezes, com temperamento sanguíneo, tem outros, um monte de temperamentos que tem. E existe um livro que eu li uma vez, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Se tu te acha uma pessoa difícil, com o teu temperamento, então vai pesquisar, vai ler, vai buscar para te controlar e entrar na tua essência. Não impeça que a tua personalidade deixe de entrar e perseguir realmente a tua essência. E que a tendência humana é parar naquilo que os olhos são capazes de enxergar. Nós paramos naquilo que os olhos pode ver só. Eu vejo a irmã bonita, bem vestida, tem um carro, tem uma boa casa, ou um jovem está fazendo isso, está fazendo aquilo, medicina e tal, e tal. Mas só que eu não posso parar nisso, porque isso eu enxergo. Eu tenho que ver o que tem dentro de mim, que é muito mais do que isso. É isso que me conecta com Deus, a minha essência. Aleluia. Então, viver o essencial é ter o seu coração no coração de Deus. Ali o pastor Rui já falou. É viver um relacionamento profundo, uma comunhão íntima
com ele porque você tem a mesma essência dele. Quando você alcança este lugar, você se funde com ele na mesma essência. Aleluia. Um exemplo agora do nosso corpo. Vamos ver agora a essência do corpo físico, desse nosso corpo aqui, que a gente só enxerga ele. A essência do nosso corpo físico está em seu cadáver, que é sem vida e sem reações. A matéria do nosso corpo físico é tomada emprestada, não é verdade? É tomada emprestada do reino mineral e a ela devolvemos com a morte, porque ela vai para o pó. Deus pegou emprestada a terra, o pó e nos criou. Então, nós somos emprestados da terra, ela vai pegar de volta. Esse é o nosso corpo. Aleluia. As características do corpo físico são só ter uma forma, nós temos uma forma, certo? Ter uma consistência, ser firmes aqui, sólidos, e obedecer à lei da gravidade. O corpo obedece à lei da gravidade, senão a gente saía já voando. Então, eu pergunto hoje, o que você escolhe, o que nós escolhemos? A essência do corpo ou a essência da alma? O corpo vai sucumbir. Aleluia. Então, não enxergue com os cuidados do corpo, ao ponto de idolatrá-lo e se perder nele mesmo. Tem pessoas que exageram no cuidado do corpo. Aqui não estou dizendo que não pode ir numa academia, se cuidar, né? Tomar os remédios, fazer tudo que tem que fazer, que a gente, para sobreviver, tem que fazer isso. Mas não exagera, porque tem gente que exagera, né? Exagera. E as mulheres também exageram, né? Fazem plástica dali, plástica daqui, colocam isso, colocam aquilo, aquele outro. E é uma coisa insana, até um exagero e bestial até, eu vejo. Então, tens que ter a certeza que quando este corpo sucumbir, que ele vai sucumbir, ao pó tornarás. Mas sei que o que sobrou de mim foi a melhor parte. Aleluia. Que a minha essência é o que sobrou de mim. O que vai sobrar de nós, gente? Os nossos olhos bonitos, né? As moças, todos os jovens, a gente se perde muito nisso, né? A boniteza. A gente já foi jovem, a gente sabe, né? E não devemos nos perder, né? Devemos ter o equilíbrio. O equilíbrio. Mas para que isso aconteça, devemos saber viver e abraçar cada momento com gratidão. Com gratidão. Começar a agradecer desde o acordar até o dormir. Desde o abrir dos nossos olhos, somos gratos a Deus. Obrigada, Senhor, porque mais um dia Tu me deste. O fôlego é Teu, Tu me deste. Tu tiras a hora que Tu quiseres. Obrigada. E aceitação, é encontrar beleza também nas pequenas coisas, vamos saber viver. É saber viver, temos que saber viver. Tem pessoas que não olham mais para a natureza, não olham mais para o passarinho, não olham mais para uma galinha, né? Não curtem essa parte da natureza, né? Vivem focados só em outras coisas. Então esquece que existe todo mundo que Deus criou, por pior que esteja a devastação da natureza, ainda tem coisas lindas para a gente apreciar, né? Ainda tem muitas coisas lindas para nós apreciarmos. E valorizar. Devemos valorizar os nossos familiares, nossos laços de amizade, né? De amigos, fortalecer cada vez mais os nossos grupos, né? De amigos. Isso é saber viver, né? Não viver de cara feia, não vou, não me relaciono, não sei falar, e fica ali, e sabe, e não faz nada, e fica naquele mundo, fica no seu próprio mundo, né? Um ser alienado. Deus não nos criou para isso. Deus quer relacionamento, né? Deus quer relacionamento. E também aprender com as quedas também, né? Aprendemos muitos. Eu não vou contar hoje a minha vida porque dá um livro, a minha caminhada, mas muitas quedas também. Mas também o Senhor esteve nelas, né? Por que a gente está em pé? A gente se levanta porque o Senhor nos levanta. Né? Porque nós caminhamos buscando a essência do Senhor, mesmo nas nossas fraquezas. E com resiliência, né? O que é resiliência? É se recobrar com facilidade, né? Se recobrar daquela queda que a vida te deu. E a vida dá muita queda, né?
Se não é com nós, é com nossos filhos. Se não é com nossos filhos, é com os netos. E é assim vai. E um dia atrás do outro, sempre tem coisas para a gente resolver. Sempre vai ter coisas para a gente resolver. Né? Então, nós temos que nos recobrar daquilo e nos levantar rapidamente. O inimigo não tomar aquela nossa fraqueza e fazer um temporal. Então, vamos compartilhar. A palavra de hoje também é compartilhar. É uma palavra do mundo de hoje, compartilhar, né? Compartilhamos tudo. No celular, no WhatsApp, compartilhamos coisas boas. Né? Às vezes, uma boa pregação a gente compartilha com outro irmão. Mas vamos compartilhar. Desculpa, irmãos. Mas o melhor que nós temos que compartilhar glória a Deus. Mas o melhor que nós temos que compartilhar com o mundo, com as pessoas, com o mundo, com o ser humano, né? Essa nossa essência. Nós temos que compartilhar a nossa essência para o mundo, para as pessoas. E a nossa essência está em Cristo, com a alegria da salvação, como ele falou, a alegria da salvação. Você tem alegria pela tua salvação? Você sente essa alegria? E as lições preciosas também aprendidas nessa jornada, né? Porque não é só coisas ruins que acontecem. Acontecem coisas maravilosas que o Senhor nos mostra, que o Senhor nos ensina. E o verdadeiro significado da vida, assim, é esse, né? Porque um dia, a minha essência, a tua essência, a nossa essência, se fundirá com a essência do Criador de todas as coisas. E seremos um só com Ele. Aleluia. Um só com Ele. Então vamos viver esta palavra. Vamos viver esta palavra encarnada. Né? Eu tenho aprendido muitas coisas. Porque antes eu lia muito, mas, sabe, agora eu vejo assim que eu entrei parece num outro lugar em Deus. E Deus está fazendo com que a palavra se torne mais viva. Talvez há muitos problemas, talvez a minha vida foi bem tumultuada, e a gente lia ligeiramente. Então, há tempos para todas as coisas. Né? Os jovens têm muito tempo para ler a palavra, e às vezes não lê, né? Então, é importante ler. Ler e já deixar que ela encarne você. Né? Não o celular encarne você, não, deixa a palavra encarnar você, né? Que hoje está um perigo. Então, experimentar, vamos viver essa palavra, vamos deixá-la encarnar em nós. Ela e experimentá-la, porque ela é saborosa, né? Ela se torna saborosa, ela é tão gostosa, a palavra de Deus. Quando realmente ela é tocada em ti, quando tu vive ela, tu diz, puxa, eu estou vivendo isso hoje, olha, o que a palavra me falou é isso, eu estou vivendo, aconteceu isso comigo. É glorioso isso. Mais perto você chega da sua verdadeira essência, porque está aqui, a essência está na palavra. E a palavra é Ele. A palavra é Ele. Então vamos orar, irmãos. Tá? É isso que eu tenho para entregar para vocês. Tá? Que Deus colocou essa palavra, falar sobre a essência, que nós não percamos a nossa essência. Tá? Eu peço para os jovens que realmente comecem a restaurar. Eu estou restaurando a minha essência, né, em Cristo, estou restaurando. E peço para que cada um de vocês façam isso, porque os dias são maus e serão piores, e a nossa essência tem que estar intocada, para que nós realmente possamos ser aquela igreja vitoriosa, aquela igreja que não, se vem para nos matar, vamos ter medo? Não, morreremos por Cristo. Morreremos? Morreremos por Cristo. Porque nos foi ensinado ao longo da palavra que todos morreram por Cristo. E não vai ser diferente com nós. Se chegar alguém aqui e a gente... Não, você tem que morrer. Não, você tem que... Não precisa mais desse Deus, não precisa aceitar Jesus. Tudo bobice isso aí. Não. O que você vai fazer? Não, eu não vou negar o meu Cristo. Porque eu sei para onde eu vou, eu sei, a minha essência é dele.
né? Não é daqui de vocês, não é desse mundo, é dele. Então eu sei para onde que eu vou. Né? Então isso nós temos que nos firmar e sermos fortes na palavra. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos orar. Convido os irmãos para orar. Aleluia. Então, na verdade, assim, é o que toca realmente o coração de Deus, né? Não é tu pregar bonito, não é, sabe, não é belas canções, que hoje tem tantas canções que eu fico pensando que o Espírito de Deus nem aceita muitas delas. Não são todas as canções que o Espírito de Deus aceita, não. Ele aceita aquela canção que vem de um coração quebrantado, do coração transformado, do coração que tem uma essência. E palavras bonitas também Deus não está preocupado. Aleluia. Belas pregações também Deus não está preocupado. Né? Orações bem articuladas, bem colocadas, né? Que tem muitas pessoas que têm o dom disso, às vezes enganam, muitas vezes, né? Nossos jejuns também, podemos fazer milhões de jejuns também, se não tivermos um coração transformado e quebrantado. Aleluia. Certo? Não, então não podemos nos afastar da tua essência, Senhor. Nos aproxima cada dia de ti, ó Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, eu coloco diante de ti a tua noiva aqui, Pai. Obrigado. Senhor, tu colocaste a palavra no meu coração sobre a essência que está em ti, Senhor. Deus, que não